Nós vamos compartilhar da palavra de Deus. Nós precisamos ouvir e nos alimentar da palavra de Deus. E o tema de hoje é o Deus bíblico versus o Deus de consumo. Tá? É sobre isso que nós vamos meditar nesta noite. E nós vamos fazer a leitura lá no livro de Juízes, no capítulo 17. Juízes, capítulo 17, e nós vamos compartilhar daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Juízes, capítulo 17. Acho que vai aparecer na tela aí para vocês acompanhar a leitura que eu estarei fazendo. Tomar um pouquinho de água aqui, com a boca seca. Vamos lá. Assim diz a palavra de Deus. Havia um homem chamado Mica, que morava na região montanhosa de Efraim, e ele disse à sua mãe: quando roubaram aquelas suas 1.100 barras de prata, a senhora amaldiçoou o ladrão. Eu ouvi a senhora fazer isso. Sabe de uma coisa? A prata está comigo. Fui eu que roubei. A sua mãe disse: que o Senhor abençoe você, meu filho. Então ele devolveu à sua mãe as 1.100 barras de prata. E ela disse: meu filho, para tirar a maldição de cima de você, vou dar esta prata como oferta ao Senhor. E ela será usada para fazer um ídolo de madeira, folheado, revestido com prata. Por isso eu devolvo agora esta prata a você. Mas o filho tornou a devolver a prata à sua mãe. Então ela pegou 200 barras de prata e entregou a um ourives. E ele fez um ídolo de madeira e o folheou com a prata. E o ídolo foi colocado na casa de Mica. Mica fez uma capela. Ele fez outros ídolos e também uma roupa de sacerdote. Separou um dos seus filhos para ser o seu sacerdote. Naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que bem queria. Um rapaz, passando uns tempos na cidade de Belém de Judá, ele era levita. Esse moço saiu de Belém procurando um lugar para morar, e viajando pela região montanhosa de Efraim, chegou à casa de Mica. E Mica lhe perguntou: de onde você vem? E o moço respondeu: eu sou levita de Belém, da região de Judá, e estou procurando um lugar para morar. Fique comigo, disse Mica, e seja o meu conselheiro e sacerdote. Eu lhe darei 10 barras de prata por ano, roupa e comida. Então o jovem levita concordou em ficar com Mica e ficou sendo como um filho para ele. Assim Mica o escolheu para ser o seu sacerdote, e o rapaz ficou morando na sua casa. E Mica disse: eu sei que agora o Senhor Deus fará com que tudo corra bem para mim, pois tenho um levita como sacerdote. Palavra do nosso Deus. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor meu e Redentor nosso. Amém. Irmãos e irmãs, Rubem Alves foi um psicanalista, um teólogo, um pastor, um educador, e ele escreveu vários livros. Foi professor da Unicamp, faleceu aí já, e ele escreveu, num dos seus livros, ele contou como se fosse uma parábola sobre o pássaro e a gaiola. E nessa parábola, nessa história, ele conta que uma menina sempre era visitada por um pássaro lindo. Um pássaro que vinha cantando com suas penas coloridas, e ele aparecia e ficava a cantar com alegria. Mas ficava um tempo e logo ia embora, e isso a deixava muito triste. Assim os dias, com as vindas e as idas do pássaro alegre, do pássaro cantante, do pássaro lindo com as suas penas coloridas, até que um dia ela teve uma ideia: eu vou prender esse pássaro,
E ela então pegou a gaiola e falou: eu vou colocar o pássaro quando ele vir, colocar dentro da gaiola, assim ele ficará sempre comigo. Então ela esperou o pássaro chegar. O pássaro chega cantando, alegre, balançando as suas penas, e ela então agarra o pássaro e o coloca dentro da gaiola. Mas ela percebeu que depois que ele ficou preso, o pássaro não cantava mais. Ele ficou triste, suas penas coloridas começaram a cair, e ela percebeu que ele estava morrendo. Então ela decidiu: eu vou libertar o pássaro novamente. E ela abriu a porta da gaiola e ele saiu voando feliz, cantando e balançando as suas penas. Assim todos os dias ele aparecia, cantava e alegrava aquela menina. Depois de um tempo ia embora. E ela ficava com saudades dele, mas sabia que não podia aprisioná-lo. Eu contei essa história de Rubem Alves para fazer uma analogia com a relação do ser humano com Deus. O nosso Deus é um Deus que é livre, é um Deus soberano em sua vontade. Mas muitos querem aprisioná-lo, colocá-lo numa camisa de força para que ele realize os seus desejos, realize as suas vontades. Querem mandar em Deus, controlar a Deus, e isso nunca será possível, a não ser que em vez do Deus bíblico, você esteja adorando um ídolo, um Deus com letra minúscula que nós chamamos do Deus de consumo, que é na verdade um ídolo que é construído na nossa mente, no nosso coração, ou até mesmo em forma visível, através aí de um material. Pois bem, o texto que nós lemos é de difícil compreensão para muitos e muitas. Para nós é muito estranho que alguém construa uma imagem de escultura, um ídolo com dinheiro dito consagrado a Deus. O livro de Juízes mostra uma época de anarquia religiosa e política. No verso 6 está escrito no texto que nós lemos: naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que bem queria. Quem já leu o livro de Juízes deve ter notado muitas coisas estranhas acontecendo ali e sendo creditadas a Deus. Muitas coisas esquisitas foram feitas em nome de Deus. Coisas que não tinham nada a ver com o caráter de Deus, com a natureza de Deus revelada em toda a Escritura. Por exemplo, o voto de Jefté. Está lá registrado no capítulo 11, se você estiver com a Bíblia aberta, você pode voltar algumas páginas aí, você vai ver ali no capítulo 11. Jefté, ele foi chamado ali pelo povo para estar comandando o exército de Israel, para que eles pudessem combater, guerrear contra os amonitas. E aí Jefté diz: olha, eu vou... E ele fez então um voto diante de Deus, e ele promete que se ele ganhar, ou seja, se Deus lhe der a vitória, ele oferecerá um sacrifício, ou seja, ele estará sacrificando uma pessoa, e essa pessoa será a primeira que sair da sua casa e que vier ao seu encontro. E ele então vai para a batalha, eles vencem a batalha, e quando ele volta, quem é que ele encontra? Quem é que sai da casa dele e vem ao seu encontro toda feliz e toda alegre com a vitória? A sua filha. E ele então sacrifica a sua filha ali a Deus. Vejam bem, irmãos e irmãs, os sacrifícios, eles foram regulamentados por Moisés, na época, no tempo de Moisés. E ali ficou muito claro que Deus não aceitaria sacrifícios humanos. Isso acontecia com os caldeus, isso acontecia com os jebuseus, isso acontecia com os heveus, isso acontecia com outros povos. Mas Deus não queria que jamais isso acontecesse. Sacrifícios humanos, isso era abominável aos olhos de Deus. Mas isso aconteceu. Jefté fez esse voto a Deus e sacrificou sua filha
em nome de Deus. Veja como eram tempos de anarquia. Cada um fazia o que bem entendia, o que bem queria. E qualquer semelhança com os dias de hoje não é mera coincidência. A igreja evangélica nos dias de hoje faz cada esquisitices em nome de Deus. Vai desde a rosa ungida, sabonete ungido, toalhinha ungida, com suor do pastor, até ao sal grosso. Eu costumo brincar com isso, que para mim sal grosso é no churrasco. Mas voltando ao texto de Juízes, no capítulo 17. Mica era um homem da região montanhosa de Efraim. Ele havia furtado a sua mãe, ele havia tomado da sua mãe, escondido, 1.100 barras de prata. E sua mãe, então, na ocasião que viu e percebeu que ela havia sido roubada, não sabendo quem era, amaldiçoou o ladrão. E Mica deve ter ficado com medo da maldição da sua mãe. E ele então resolve, numa crise de consciência, mas creio por medo da maldição que foi lançada sobre o ladrão, e resolve então confessar o crime. E por sua vez a mãe, quando recebe a confissão do filho, fica apavorada. Ela quer neutralizar a maldição, porque ela havia colocado essa maldição sobre quem havia levado essas barras de prata. E ela então consagra o dinheiro a Deus, consagra aquele dinheiro ao Senhor. Veja quanta superstição. Primeiro porque ela faz uma maldição, querendo que isso pegue, que isso acabe com aquele que havia roubado. Aí descobre quem é o seu próprio filho, agora ela quer quebrar a maldição. E ela então consagra a Deus o dinheiro, esperando que isso não fizesse com que a maldição fosse quebrada e não alcançasse o seu filho. E ela pega parte do dinheiro e manda fazer um ídolo de madeira, revestido ali com prata. Mica constrói também uma capela, ou seja, constrói a sua igreja. E ele mesmo ordena ali o seu sacerdote, ordena o seu pastor. Um jovem levita que estava passando por ali, procurando um lugar para ficar, estava desempregado, sem saber para onde ia, foi colocado como pastor da igreja de Mica. E Mica oferece um bom salário, casa para morar, roupas para ele, e assim ele se instala ali como pastor da casa da igreja de Mica. O levita deve ter pensado, é aqui mesmo que eu vou ficar, a oferta é muito boa, e eu vou ficar por aqui mesmo, e vou desenvolver o meu trabalho, o meu ministério aqui. Vejam que no texto que nós lemos, Mica pega esse ídolo que a mãe mandou construir e manda fazer outros ídolos, coloca ali no altar, também na igreja dele, e coloca ali um sacerdote, um pastor, sendo que Deus já havia falado também através ali de Moisés, nos próprios mandamentos ali, quando ele diz, não farás para ti imagens de escultura, tá? O mandamento 2, não farás para ti imagens de escultura para adorar, para se ajoelhar diante dele. E, no entanto, Mica faz isso, constrói a sua igreja, coloca ali os ídolos e coloca um pastor para estar comandando os cultos, comandando as celebrações ali na igreja que ele construiu e que certamente ele mandava. Vejam se não há semelhança com os dias de hoje. Inclusive, irmãos e irmãs, eu creio que a maioria que me assiste aqui são de igrejas históricas, inclusive nas igrejas históricas. O melhor salário ganha. Não importa se é a vontade de Deus, se está certo ou errado, o que está sendo feito ali, se é bíblico ou não, o que está sendo proposto. Está arrecadando bem? Está dando certo? Vamos continuar, vamos fazer isso, vamos continuar com essa prática, porque se está dando certo, então é porque Deus tem abençoado. Perigoso. Mica tinha tudo para começar a sua igreja. Ele tinha a capela, ele tinha os ídolos, ele tinha o pastor, agora faltava as bênçãos de Deus. Ninguém consegue tocar
aí uma igreja sem a bênção de Deus, ou tocar a vida sem as bênçãos de Deus. E no verso 13 ele diz: e Mica disse: eu sei que agora o Senhor Deus fará com que tudo corra bem para mim, pois tenho um levita como sacerdote. Deus me abençoará agora. O Senhor fará com que tudo dê certo na minha vida, porque eu fiz tudo corretamente. Mica inaugura uma nova visão religiosa, visão essa que perdura até os dias de hoje. Deus não é mais o Deus livre, o Deus com toda a liberdade, o Deus soberano sobre todas as coisas, mas aquele que tem que me abençoar, aquele que tem que fazer com que tudo dê certo na minha vida. Eu dou o dízimo, vou à igreja, falo de Jesus para as pessoas, sou líder da igreja, sou pastor da igreja, então nada de mal pode me acontecer, pandemia nenhuma vai cair sobre a minha vida, ou seja, desgraça nenhuma vai me alcançar e tudo vai correr bem na minha vida. Ou seja, se sou fiel, assim como eu digo, nada mais justo do que Deus me abençoar. E essa visão religiosa é fruto desse tempo que nós vivemos, chamado pós-moderno, onde o importante é a minha satisfação e os meus desejos. E misturado a isso, a esse momento de pandemia, aí as coisas caminham muito para esse lado. Irmãos e irmãs, Deus não é o alvo nesse pensamento, nessa visão religiosa. Deus não é o alvo do meu louvor, da minha adoração, por aquilo que Ele é, mas por aquilo que Ele faz para mim. É o que eu sempre tenho dito para vocês: Deus é bom ou Deus é útil? Deus é realmente bom em todo tempo Deus é bom, ou Ele é útil? Ele é bom porque me faz alguma coisa, Ele é bom porque Ele me abençoa, Ele é bom porque cuida de mim, ou eu creio que Ele é bom independente do que aconteça? Deus passa nessa visão a ser um meio para chegar ao fim, que é a minha vontade. Deus não é o principal motivo da minha adoração, mas o meio, a forma de eu alcançar o que eu desejo. É o Deus do consumo, do meu consumo, que está à disposição das minhas vontades, até porque eu compro isso com a minha pretensa fidelidade. É o evangelho baseado nas necessidades e não na santidade, na graça e na misericórdia de Deus. Serve-se a Deus por aquilo que Ele faz ou dá, e não por aquilo que Ele é, o Deus Senhor de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que criou a minha vida, o Deus que está sempre comigo e o Deus ao qual eu devo todo louvor, toda honra e toda glória. Porque esse Deus, que essa visão religiosa tem construído, depois que eu uso Ele, porque Ele é o Deus do consumo, do meu consumo, depois que eu usei, eu jogo fora, pois esse Deus é descartável. Eu não preciso dele para outros momentos. Eu não preciso dele quando as coisas estão bem. Eu não preciso dele quando as coisas caminham corretamente. Tem muito crente que em meio a essa pandemia pensa assim e age assim, infelizmente. Deus tem a obrigação de me ajudar, de me imunizar, de não deixar que nada aconteça comigo. Irmãos e irmãs, eu creio e tenho falado e tenho orado e tenho transmitido isso a vocês constantemente, que Deus é todo poderoso. Deus não tem muito poder, não. Ele tem todo o poder, Ele é o próprio poder, que cuida de mim, que cuida da sua vida. Mas Ele faz isso por causa da sua graça, por causa da sua misericórdia, e não porque Ele é obrigado a fazer isso. O favor de Deus não está à venda. Ele me abençoa porque Ele me ama. Jesus morreu por mim por amor e não por obrigação. Em Jesus, o Deus Todo-Poderoso se fez homem, deixou o seu trono de glória e veio até nós,
Há um ditado que diz que todo homem, todo ser humano quer ser Deus, mas só Deus quis ser homem, só Deus quis experimentar as limitações dos seus filhos e filhas. E ele assume a nossa condição fraca, limitada, e morre na cruz do Calvário por amor a mim, por amor a você. Não foi por obrigação, não foi porque prenderam ele, não foi porque castigaram ele. Ele se entregou voluntariamente por amor a nós. Ele podia a qualquer momento parar com isso, ele tinha todo o poder. Mas ele foi obediente e ele se entregou por nós. Isso me dá uma paz enorme, irmãos e irmãs, pois se fosse uma relação de troca, de barganha, eu tenho convicção que eu estaria perdido, pois eu não consigo ser 100% perfeito ou 100% fiel. Eu tento, eu choro, eu me arrependo, eu peço perdão a Deus, eu busco a presença de Deus em santidade, mas eu sei que eu não consigo ser 100%. Jamais conseguiria pagar aquilo que Deus fez por mim na cruz do Calvário em Cristo Jesus. Jesus me ama do jeito que eu sou. Ele cuida de mim, ele me trata a cada dia. Ele vai me transformando a cada dia, à medida que eu vou abrindo o meu coração e deixo com que ele trate a minha vida através da sua palavra. E assim eu vou me transformando a cada dia pela ação do Espírito Santo, à semelhança de Jesus. E ele faz isso com todos nós. É só abrir o coração e deixar ele fazer. E ele faz tudo isso por amor. Tudo isso por amor. E por isso Jesus tem direito, presta bem atenção nisso, ele tem direito à sua vida, à minha vida. Lá em 1 João, no capítulo 4, no verso 10, diz assim: e o amor é isto, não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele que nos amou e mandou o seu Filho para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. Não fui eu que amei a Deus primeiro, não fui eu que tomei essa consciência de que devo amar a Deus, de que devo me voltar para Deus. Ele me amou primeiro, ele tomou o gesto primeiro, ele veio ao meu encontro. E essa é a diferença que Calbart disse nos seus livros sobre o evangelho e a religião, porque a religião tenta buscar a Deus, a religião tenta encontrar a Deus, chegar até Deus através dos seus rituais, através das suas liturgias, através das suas celebrações, através aí das suas ordenanças, e nunca consegue chegar. Mas o evangelho não. O evangelho, as boas novas do Senhor, mostram um Deus todo-poderoso, cheio de graça, misericórdia, vindo ao nosso encontro, nascendo ali Cristo Jesus, morrendo na cruz do Calvário por nós, ou seja, nos abraçando, nos salvando, nos redimindo com o sangue de Jesus. O Deus que se revelou a nós através das Escrituras Sagradas mostra que Ele é soberano, que Ele é livre e nos ama assim, sem obrigações, sem trocas. Ele nos comprou com o sangue de Jesus. É o que o apóstolo Pedro vai dizer lá na sua primeira carta, no capítulo 1, no verso 18 e 19. Pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor, como o ouro e a prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como cordeiro, sem defeito e sem mancha. Por isso Jesus tem direito à sua vida, tem direito à minha vida. Nós somos comprados com o sangue de Jesus. Não precisamos ficar tentando agradar a Deus com as nossas obras. Não precisamos ficar aí querendo comprar o favor de Deus. Ele nos ama de forma incondicional, sem troca nenhuma. Ah, mas pastor, e a minha obediência, a minha fidelidade, não devo ser fiel naquilo que Deus pede para mim? Claro que sim, mas é Ele que nos capacita para isso.
Eu não faço isso para alcançar a Deus ou as bênçãos de Deus. Eu sou fiel a Deus, eu procuro melhor ser fiel a Deus, porque eu já fui alcançado, já estou debaixo dessa graça, e essa graça me sustenta, essa graça me anima, essa graça me dá a certeza que em Cristo somos mais do que vencedores. E aí todo o meu gesto, toda a minha fidelidade, toda a minha gratidão, as obras que realizo, está em consequência dessa graça que me alcançou e me capacitou para fazer tudo isso. Mica achou que podia comprar o favor de Deus. Se vocês lerem o capítulo seguinte, o capítulo 18, você pode fazer isso depois da nossa Noite da Esperança, vocês verão que ele não conseguiu nada com isso. Com tudo que ele fez. Fez a igreja, colocou os ídolos, contratou um pastor ali. Porque o seu pastor mesmo, seu pastor no capítulo 18, diz que recebeu ali uma proposta melhor, uma igreja maior. O que ele fez? Pegou as suas trouxas e foi embora. A sua igreja, a igreja de Mica, foi saqueada, roubada, levaram todos os ídolos, acabou tudo. Irmãos e irmãs, a nossa vida, creia nisso, a nossa vida pertence a Deus. E é isso que nos dá segurança. Nós estamos nas mãos poderosas do nosso Deus. Não tente prender a Deus na sua gaiola. Não tente colocar Deus numa camisa de força e achar que Deus vai agir somente da forma como você deseja, como você quer. Não precisamos de um Deus de estimação, mas do Deus verdadeiro, o Senhor dos exércitos, o Deus cheio de graça, cheio de misericórdia, que me ama de forma incondicional. Não tenha um relacionamento com Deus como se fosse um ídolo, onde você pode manipular, onde você pode mandar, onde você pode comprar o seu favor. Creia que o Deus bíblico não se vende, não se deixa manipular. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. E Ele cuida de você. Porque Ele é tudo isso. Ele cuida de você, mas faz isso por amor. Como diz lá em Oséias, com amor eterno eu te amei. É assim que Deus nos ama. E Ele mostrou isso na cruz do Calvário. Na cruz, onde derramou ali o seu sangue. Nós estamos chegando aí na Páscoa. Estamos chegando na Páscoa, numa das datas mais importantes do cristianismo. É o Natal, nascimento de Jesus e a Páscoa. Tudo indica que nós não vamos estar juntos de forma presencial, mas que nós possamos celebrar a Cristo Jesus, celebrar a morte que nos trouxe vida, celebrar a ressurreição de Jesus, que nos garantiu uma vida completa e uma vida eterna com o Senhor. E tudo isso por amor a mim, por amor a você. Como diz John Stott, num dos seus livros, ou melhor, no livro A Cruz de Cristo, se você quer conhecer sobre o amor, a definição de amor, não procure nos dicionários, olhe para a cruz de Cristo. Ali está a verdadeira expressão concreta do amor, o amor de Deus para conosco. Nesses tempos de angústia, nesses tempos de pandemia, a palavra de Deus te convida, renda-se aos pés de Jesus. Ele te amou primeiro, Ele te ama, Ele se preocupa com você. Ele quer consolar a sua vida. Ele quer trazer todo conforto e força ao seu coração. Deixa Ele fazer isso. Não deixe que as circunstâncias ditem o que você deve fazer. Não deixe que as notícias venham a ditar o que você deve crer. Não deixe que aí as redes sociais venham a mostrar
no que você deve crer, mas que você possa crer naquilo que a palavra de Deus te ensina, naquilo que a palavra de Deus te mostra. O nosso Deus nos ama incondicionalmente e Ele cuida de nós, Ele cuida da sua vida, Ele cuida da minha vida, Ele cuida da nossa vida aqui e eternamente. Aqui, agora, diante dessa pandemia e eternamente, porque nós temos ainda toda uma vida eterna para viver ao lado do nosso Senhor, do nosso Salvador. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família, que Deus te dê esse entendimento, para que você possa, diante das angústias, das incertezas, você possa se voltar para o Deus da Bíblia e possa se render a Ele e receber dele todo o conforto, todo o consolo, toda a orientação necessária para a sua vida. Amém.